Eu sempre queria casar, ter uma criança, e a família para mim era uma coisa muito importante. Quando eu comecei a entender que aquilo não dependia mais de mim, que não era uma questão de salvar, mas não era uma crise, era simplesmente a pessoa já não quer mais fazer parte daquilo. Foi muito pesado, Mari, foi cruel, assim, eu olho para trás, a palavra que me vem foi cruel. Existem para mim o meu ex-marido e o pai do Antônio. E o pai do Antônio eu faço questão de preservar por ele e especialmente pelo meu filho. Tarsila, tudo bem? Tudo ótimo, Obrigada Mari. por receber o Amar na sua casa. Obrigada a você. Tô muito feliz de ter você aqui. Você é uma das mães que escreveram pra gente no nosso Sim. e-mail. A gente adorou a tua história, a gente fala tanto dos filhos. Hoje a gente vai contar um pouco de uma história de uma mãe como Sim. você. A gente vai contar uma história de uma separação dolorida. Então eu queria que você contasse pra gente como é que foi a tua história até a chegada do Antônio. Eu fui casada durante muitos anos, demorei para ter bebê. Era um plano existente entre os dois, mas a gente sempre ia postergando. Quando decidimos ter o Antônio, a gravidez não veio de forma imediata. Os dois foram investigados para saber qual era o problema. Havia, sim, um probleminha do lado do meu ex-marido. Ele chegou a ser operado, inclusive. E logo depois, 6, 7 meses depois, veio a grande notícia que eu estava grávida do Antônio. Eu sempre sonhei com esse momento, Mari, eu sempre queria casar, ter uma criança, e a família para mim era uma coisa muito importante. Sempre sonhei com isso. Quando o Antônio estava com 6 meses, você sentiu uma mudança no comportamento do seu ex-marido. Uma super mudança. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Até hoje eu não consigo colocar em palavras exatamente o que... Na verdade eu até sei o que houve. Eu acho que o amor acabou se interessando por uma outra pessoa, mas num momento muito crítico, né, da vida de uma mulher. Eu sempre falo isso quando me perguntam, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso discurso machista da mulher, da própria mulher. Eu acho isso muito sério, porque eu ouvi isso mais de uma vez. O quê? Ah, mas você se largou? Ai, você deve ter se abandonado, né? Você ficou gordinha, ou você não dava atenção pro marido. E no meu caso foi totalmente o oposto até, porque eu sou uma pessoa muito agitada, eu gosto de sair, eu gosto de viajar. Então a maternidade me completou de uma forma inigualável, mas não me fez querer ficar em casa o tempo todo. Então eu não vivi esse processo daquela mãe que fica só em casa, que eu queria sair, eu queria viajar, e aí eu percebi um desinteresse do outro lado. E hoje, olhando para trás, eu acho que realmente é porque não era uma questão comigo mais, era uma outra coisa. E isso também foi muito importante, acho que a partir do momento que você entende isso, as coisas não dependem só de você. Não. Entende? Então, quando eu comecei a entender que aquilo não dependia mais de mim, que não era uma questão de salvar, mas não era uma crise, era simplesmente a pessoa já não quer mais fazer parte daquilo. E aí, então, 2 meses depois, seu filho estava com 8 meses, o seu marido saiu de casa. Saiu de casa. E você tinha acabado de voltar para o trabalho. Tinha acabado de voltar, eu trabalhava numa escola em que o ritmo de trabalho é muito intenso. Então, assim, eu estava muito focada, muito preocupada de como eu ia dar conta dessa volta ao trabalho. Mal podia eu imaginar que a minha volta ao trabalho... era a sua salvação. A volta ao trabalho foi a minha salvação. E foi ali que assim, as pessoas... Eu amo a equipe até hoje, são meus amigos, até hoje não estou mais lá, mas tenho só carinho por eles, e eles foram uma grande rede de apoio. E o trabalho também é uma coisa muito terapêutica, né, Mari? Assim, graças a Deus eu tinha o meu trabalho. Eu sempre falo, foi uma rede de fatores. Sim. E o trabalho foi um elemento muito importante. Como que ficou a sua vida, então, depois disso, nessa etapa? É engraçado que já faz um tempo, eu tô bem, tô namorando, as coisas já evoluíram muito pra mim. Mas até hoje, quando eu olho pra trás, a sensação de como eu passei por aquilo e de quão bizarro foi tudo, ela não diminui. O Antônio muito pititico, a minha família é super unida, super estruturada. Graças a Deus você teve esse apoio, né? Tive esse apoio, mas eu não sabia como contar isso. Eu não sabia como contar. Como é que você liga e você fala pro seu pai, pra sua mãe, que olha, então, a pessoa que tá com você há anos, ainda cansou, tá infeliz, tá indo embora.
Então foi um processo muito... Foi muito pesado, Mari, foi cruel, assim. Eu olho pra trás, a palavra que me vem foi cruel. Como é que ficou a relação do Antônio com o pai e como é que você lida isso? A relação deles é ótima. Eu sou pedagoga, então uma das minhas maiores preocupações desde o começo foi preservar o Antônio. Eu já vivi isso como professora, já vivi separações super complicadas em sala de aula, em que as crianças foram muito influenciadas negativamente. Porque quando a criança não está bem emocionalmente, o cognitivo dela obviamente não estará bom. Então eu já vivi isso muito. E eu sempre preservei o Antônio desde o começo. Eu separei. Existem pra mim o meu ex-marido e o pai do Antônio. E o pai do Antônio eu faço questão de preservar por ele e especialmente pelo meu filho. Ele se vem, ele tem acesso livre ao filho, ele é super presente. Fico muito confortável com isso. Sim, no meio de tanta dor, pelo menos o meu filho eu acho que foi preservado. Você escreveu um texto no blog da Mariana Belém? Sim. Sobre a sua história, eu vou ler uma parte aqui. Tá bom. Em uma parte do texto você escreve: a realidade já se instalou e hoje me sinto fortalecida até para enfrentar a rotina exaustiva e os sustos que muitas vezes levamos com as crianças. Os primeiros tombos, febres foram vividos por uma mãe super assustada e chorosa. Hoje me sinto outra mulher, outra mãe, mais corajosa e mais independente. Como é que foi esse processo? No que você se apegou? Eu sou uma pessoa de muita fé. Sempre tive muita fé. Então eu sempre soube que... Eu sempre confiei. Se é isso enfim, que eu tenho que passar, é por um motivo maior. Segundo essa rede de apoio que eu tenho uma família nota 1000, eu tenho amigas nota 1000, eu tenho uma terapeuta nota 1000, e ainda no meio do processo encontrei um namorado nota 1000, que é um cara sensacional, que abraçou a causa, que é parceiro. E eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Na minha cabeça, eu falava assim, imagina, quem é que vai querer uma mulher com filho, cachorro? Eu falava, imagina, eu tô fora do mercado, eu falava. E aí eu tive essa surpresa. Então, aos pouquinhos... E foi muito importante eu ter ficado sozinha, eu sempre falo isso. Tem amigas minhas separando, eu falo, ai, fica sozinha um pouco. Porque é tão bom você se resgatar, e eu me resgatei mesmo. Então, assim, eu me abri para interesses novos, eu falei isso no texto também. Eu comecei a meditar, eu reencontrei amigas de infância que também estão separadas, por coincidência, e aí a gente, sai pra jantar. E com o Tom, eu fui me fortalecendo meio que na raça, assim, Mari, não tem muito... Porque isso que eu falei é muito... A gente fica sem opção, né? É isso ou isso? É isso. Eu acho que o filho já nos torna gigantes, sem nenhuma diversidade. Quando você tem um filho com alguma diversidade, é impressionante. O processo de crescimento que você passa é algo assim, fora do... Não sei nem explicar. Hoje o Antônio tá com 2 anos e meio? 2 anos e meio. Vai fazer 3 anos em junho. Como que é a relação dele com o pai? É ótima. Eles se veem toda semana. A gente não tem guarda compartilhada, ele mora comigo e as decisões são todas acertadas entre pai e mãe. Assim, a criança, ela não tem nem consciência do que aconteceu. Então a gente tem que preservar, é nossa obrigação como pai e mãe, eu acho. Não é fácil, eu acho um processo bem difícil, você precisa ter muito equilíbrio, mas o amor por eles tem que se prevalecer. Voltando ao texto que você publicou no blog, você diz que o seu objetivo naquele texto é que ele seja positivo e fale de superação para ajudar outras mulheres que estejam passando por uma situação parecida. O que você tem a dizer para essas mulheres? Que tudo passa, Mari. Que tudo passa, que depois da tempestade vem a bonança, que a gente só cresce em fases de crise. Tenham força, acreditem, sejam positivas. E, gente, é o que eu falei no comecinho, às vezes as coisas não dependem mais da gente. Tenha autoestima, que eu acho muito importante. Não queira ficar com quem não quer ficar com você. Tem tanta gente legal no mundo.
Não tem isso. É claro que com filho o desespero é um pouco maior porque você quer preservar aquela unidade familiar. Mas enfim, a família vai existir de uma outra maneira e tudo bem, vai ser um outro formato de família, a tua ligação com o seu filho não vai mudar. Não importa se você tá com o pai, se você não tá com o pai, se é uma madrasta, a sua relação com o seu filho é única. Então assim, preserva isso e seja feliz pro seu filho também. É muito mais importante você ter pais separados felizes do que pais unidos, infelizes ou vivendo uma mentira, que infelizmente muitas vezes a gente vê por aí. Como tá a Tarsila mulher hoje? Ai, tá ótima. Tá ótima, Mari. Tá ótima, porque eu falei, eu me resgatei em vários sentidos, eu faço coisas pra mim agora, que eu tava bem esquecidinha, assim, sabe? Hoje eu sei trabalhar o que eu quero, o que eu não quero. E é o que eu falo, quando você passa por uma coisa dessa, você se sente tão poderosa, sabe? Eu sei que parece clichê, né? Parece uma coisa... Todo mundo só fala de empoderamento agora. Mas quando você olha, que você vê, nossa, olha tudo que eu passei, olha onde eu tô. Você se sente muito poderosa, isso é verdade. Eu acho que essa sensação de poder também te dá essa beleza, te dá esse vigor. E essa vontade de viver coisas novas, entende? Mesmo a pessoa que não tem um namorado, essa coisa de você poder viajar, de você poder conhecer lugares. É o que eu falo, eu sou uma mãe muito mãezona, sou apaixonada pelo Antônio, ele é a minha vida, meu ar, mas eu preciso desses outros pilares na minha vida. Se eu não tiver esses outros pilares, eu fico muito empobrecida. Gente, a Tarsila contou essa história linda que vocês acabaram de ver pra gente. Ela escreveu pro e-mail amarmaternidade@gmail.com. Se você gostou, fica atento, porque na próxima quarta às 8 horas tem mais um episódio inédito do Amar Maternidade. Nós estamos em todas as redes sociais. Vai lá no YouTube, ativa a notificação, curte, dá like, comenta, compartilha. Eu tô te esperando. Obrigada. Um beijo. Meu filho, eu te amo muito. Tudo que eu faço é por você, é pra você. E essa minha ideia de te preservar sempre foi o mais importante. E eu acho que tá dando certo, porque você é uma criança tão feliz, tão cheia de energia. E eu morro de amor, cada vez mais amor e mais alegria. Um beijo.